Meus queridos, um feliz sábado. Hoje estamos iniciando mais um estudo. Nós vamos estudar aspectos do Evangelho de João. Mas eu queria, nesse momento, fazer com que nós conhecêssemos um pouco da história desse discípulo de Jesus, conhecêssemos um pouco de como está estruturado esse Evangelho, para que você se delicie nas palavras que foram reveladas a João, para que ele pudesse escrever esse livro maravilhoso. E João escreveu não só o Evangelho de João, João o Evangelista, aquele que era discípulo de Jesus, como ele também escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João, bem como o livro do Apocalipse. Então, 5 livros atribuídos a esse discípulo. O Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos são o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm histórias que se assemelham. O evangelho escrito por João contém características muito peculiares em relação aos outros 3 evangelhos que são considerados sinóticos. Só repetindo, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, há outros testemunhos importantes da vida de Jesus que não estão retratados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Redigido depois dos livros sinóticos, o Evangelho de João foi descrito e escrito de maneira suplementar e com uma finalidade clara: declarar que Jesus é Deus, né? Declarar que Jesus é Deus, declarar que Jesus é Deus. Por isso que é importante nós estudarmos o Evangelho e cada particularidade dele. O Evangelho de João foi estruturado em 4 partes. O prólogo, em que João inicia escrevendo, né, que é essa parte introdutória. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, apontando Jesus Cristo como Filho de Deus, o único Salvador, Criador e mantenedor de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que está. Em seguida, João Batista testemunha Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João capítulo 1, versículo 32 até o 39. Jesus, quando foi se aproximando, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui é um ponto importante. O Cordeiro de Deus vincula a divindade de Jesus. A segunda parte do livro, do livro do Evangelho de João, onde João retrata o início do ministério de Jesus. Nesse trecho, contém 7 milagres escolhidos como uma seção de sinais do Messias. Por exemplo, no capítulo 2, o milagre, que foi o primeiro milagre de Jesus, que iremos abordar daqui a alguns instantes. O primeiro milagre de Jesus, o milagre do casamento de Caná da Galileia. Do capítulo 4, a cura do filho de um oficial, né? Ali ele curou o filho do oficial e curou a falta de fé do oficial. E depois, no capítulo 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Que milagre maravilhoso! Aquele homem, mais de 30 anos, que estava ali em uma cama, em um leito, esperando um milagre, buscando um milagre onde não deveria buscar, que era na água que era mexida, segundo a crendice, por um anjo. Mas aquele que era a água da vida se aproximava dele. No capítulo 6, a multiplicação dos pães, versículo 1 até o 15. Do versículo 16 até o 70, mostra Jesus caminhando sobre as águas. No capítulo 9, a cura do cego de nascença. E depois, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Segundo João, isto foi o que motivou a execução de Jesus pelas autoridades. Quando eles viram, né, outros milagres, eles até podiam questionar, principalmente milagres de ressurreição. Mas esse milagre é depois de 4 dias. Não tinha como questionar. Jesus se consolidava como uma liderança, como alguém que as pessoas estavam procurando espontaneamente para buscar a solução para o conselho, para a cura, para a salvação. E isso estava abalando a estrutura da liderança religiosa à época. Essa foi a segunda parte do Evangelho. A terceira parte é denominada de Livro da Glória. Aborda sobre a paixão de Cristo, a ressurreição de Jesus e suas aparições já ressuscitado. João relata também aqui sua última ceia, a partir do momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, cita a traição de Judas, a negação de Pedro, e então, nesse sentido, né, aqui
né, ele parte exatamente na terceira parte para os últimos dias, a morte de Jesus, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus. Mas, meus queridos, o epílogo, o último trecho do Evangelho de João, ele termina aqui a quarta parte, encontra-se no capítulo 21. Nele, João, ele aborda sobre a aparição de Jesus, a pesca milagrosa. Veja, o Jesus que se socializa, vai pescar com os discípulos, a restauração de Pedro, e nessa parte o autor se identifica com o discípulo amado. E quem é o discípulo amado? Aí, então, é exatamente João. Mas essa questão é importante dizer, apesar de sabermos que o discípulo a quem Jesus amava era João, o que escreveu o Evangelho, primeira, segunda, terceira epístola de João e o livro do Apocalipse, realmente era João evangelista, né? Nós subentende-se isso aí. O próprio autor, ele nunca disse diretamente que era ele essa pessoa. Podemos inferir essa informação através da leitura deste e de outros capítulos de João, como o capítulo 13, do versículo 23 até o 25, e de João, capítulo 19, 25 até o 27. E, portanto, no último versículo, João 20 e 21, é exatamente o texto que vai introduzir o estudo de hoje. João finaliza escrevendo que Jesus fez tantas coisas que se cada maravilha que fosse por ele relatada, não haveria espaço suficiente no mundo para tantos livros que seriam escritos. Tamanho foi a grandiosidade do ministério de Jesus, que foi de 3 anos e meio, a partir do momento que ele foi ungido até a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Que nós possamos desfrutar do estudo do Evangelho de João e que ele possa nos dar a segurança do nosso Deus, Criador, Mantenedor, Salvador e aquele que cuida de todos nós. E que Deus nos abençoe sempre e vem comigo no estudo da primeira lição do Evangelho de João. Um feliz sábado. Mais uma vez estamos juntos para iniciarmos um trimestre, estudando aspectos que são importantes e relevantes, temas que correspondem ao Evangelho de João. Um evangelho importante dos quais nós conhecemos há pouco as particularidades desse evangelho. E neste sábado nós iremos estudar a lição de número 1, sinais que apontam o caminho. Vem comigo nesse estudo e espero que Deus nos abençoe para que nós possamos termos sabedoria para entendermos os sinais que Jesus ele deixou para apontá-lo como Filho de Deus, para apontar a sua divindade, mas, acima de tudo, para nos apontar que ele é o caminho, a verdade e a vida. E para iniciarmos um texto que poderíamos dizer, ele vai introduzir a lição deste sábado, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Vem comigo na leitura para entendermos o que nos diz. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Veja que abrangência teve o ministério de Jesus, do Deus que se fez homem, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, realizou muitos sinais, muitos prodígios para abençoar a vida das pessoas. E é importante registrar que tudo que Jesus ele realizou através do seu ministério foram sinais que apontavam exatamente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os sinais dos quais nós conhecemos como milagres de Jesus, apontam para uma realidade muito mais profunda. E essa realidade profunda aponta Jesus como Messias ungido de Deus. Em todos eles, há pessoas que demonstram fé. E essa demonstração de fé, elas se revelam nesse ministério de Jesus e alguns milagres que foram pontuais na sua vida, na sua história e no seu ministério. Por exemplo, quando ele transformou água em vinho.
Foi muito importante esse ministério, nós iremos aprender um pouco mais do significado disso aí. A cura do filho do oficial, a convicção, a fé revelada, a certeza de que aquilo que a gente pede a Deus, quando a gente pede, antes mesmo da gente terminar a oração, Deus já nos tem respondido, porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A cura do paralítico de Betesda demonstra também a fé, a certeza, a convicção, a revelação, esse Cristo que constrói, esse Cristo que unge a vida das pessoas, que ressignifica a vida e os sonhos de cada pessoa. E o primeiro tópico da lição é um dos milagres mais importantes do ministério de Jesus, que foi exatamente aquele realizado em Caná da Galileia. Foi exatamente o primeiro milagre de Jesus, que foi realizado em uma festa de casamento. E ali a transformação de água em suco de uva reforçou a crença dos discípulos na divindade de Jesus, na messiandade de Jesus, que ele realmente era o Messias vindo da parte de Deus. Existe um paralelo com a conceituação de Moisés como libertador do povo. E esse sinal ali de água no ministério de Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele é importante. Porque, veja bem, a água esteve sempre presente quando a gente estuda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós podemos entender ali que Moisés abriu o Mar Vermelho. A gente vê ali a água. O mundo foi destruído com água. A água ali estava presente também quando Deus precisou ressignificar a história do mundo. As águas do rio Nilo, elas foram transformadas em sangue. Só repetindo, Moisés abriu o Mar Vermelho. Jesus andou sobre as águas. São pontos importantes. O Rio Jordão se abriu para a passagem do povo de Deus. Outro aspecto importante, as águas amargas de Mara se transformaram em água doce. E então, aqui a gente traz exatamente esse simbolismo, a água para purificação, a água naquele casamento, a água naquele casamento que estava faltando um dos elementos importantes para a festa de casamento, que era o vinho, o suco de uva, estava faltando naquela festa. E Jesus transformou água em vinho, ou seja, Jesus deu significado àquilo que era de fundamental importância para a continuação daquela festa. Ou seja, Jesus pode restaurar um casamento, Jesus pode restaurar uma família, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Então, a água também, ela está presente quando a gente é batizado. Nós somos batizados nas águas. Veja quanta coisa interessante e importante nós encontramos com relação à água. E aqui, só repetindo, sendo redundante, Jesus transformou água em vinho. Segundo tópico da lição. O segundo sinal é na Galileia. Os milagres por si só, eles provam a existência do sobrenatural, mas o milagre em si, ele não deve ser o motivo final para nós crermos em Deus. A gente não deve seguir a Jesus só porque ele realiza milagres. Nós devemos seguir a Jesus porque ele é Jesus, porque ele é o Salvador. Senão, nesse mesmo contexto da Galileia, o filho do oficial, ele foi curado de uma doença. E o oficial, ele foi curado da falta de fé que lhe faltava. As palavras de Cristo para aquele oficial foi: vá, o seu filho vai viver. Veja que coisa importante, está no presente futurista, onde se expressa uma certeza, como se a ação já se fosse no presente. Vá, seu filho vai viver. Então, isso é muito importante. Quando a gente acredita na palavra de Deus, essa palavra ela se cumpre em nós. No presente futurista. Ou seja, se Deus está determinando, ele está garantindo, ele está dando para a gente uma senha, ele está dando uma comprovação de algo que não aconteceu, mas que já aconteceu. A resposta de Deus é no presente para aquilo que ele vai realizar. Então, tenha certeza, se Deus determinou, a tua vitória já está garantida, está em tuas mãos. Basta esperar para você tomar posse.
Um terceiro ponto da lição que podemos registrar é o milagre junto ao tanque de Betesda, que se encontra ali em João, no capítulo 5. O tanque de Betesda representa bem a atitude das pessoas que buscam a solução para os seus problemas no lugar errado e fazem pela sua própria força. As pessoas estavam procurando a cura para tocar as águas, porque havia uma crendice naquele tempo de que eles acreditavam que em certo tempo vinha um anjo, tocava as águas e a primeira pessoa que tocasse ficava curado. Mas estava ali um homem que fazia mais de 30 anos, que ele disse, eu não tenho condição de ir até lá, eu sou deficiente, e toda vez que eu tento ir, vem um outro antes de mim e toca na água. Quantas pessoas não fazem romarias, quantas pessoas não estão buscando a solução do seu problema onde ele não deve buscar? A solução está em Cristo, não está em subir escada de joelho, não está em andar a pé quilômetros e quilômetros a pé, não está em levarmos determinados tipos de objetos ou determinado dinheiro, não, de maneira nenhuma, meus queridos. O segredo está em confiar em Deus. Senão nós vejamos, no capítulo 5, no versículo 7, o paralítico não tinha ninguém. O paralítico tentava ser o primeiro. A água do tanque era a sua esperança. Mágoa, tristeza, crendice abalavam não só aquele homem, mas tantas pessoas que estavam ali acreditando em uma coisa que, na verdade, ela está fora daquilo que Deus determinou. Quantas crendices não existem por aí, quanta idolatria não existe por aí, de pessoas que estão buscando a solução no lugar errado. E aqui, no capítulo 5, versículos 6 e 8, traz-nos alguma coisa importante. Primeiro, Jesus sabia da condição daquele homem, assim como ele sabe da minha e da sua condição. Jesus foi diretamente para aquele homem, assim como ele vai diretamente para cada um de nós. A água da vida era a solução, e não aquela água que representava uma crendice. Jesus era a água da vida. Nós já vimos anteriormente o simbolismo da água na história bíblica, como símbolo de libertação. Outra coisa importante também é que representa esses versos do capítulo 5, versículos 6 e 8. Cura, alegria e fé levantaram aquele homem. Né? Então, Jesus curou aquele homem. Vá, pegue seu leito e anda. E aquele homem ficou curado. Jesus pediu para que aquele sofredor ele tivesse fé. Fé em Cristo é a solução para foi a solução para aquele homem e é a solução para todos nós. E a fé não estaria na água. Ou seja, a nossa fé não deve estar nas coisas criadas por Deus. A nossa fé deve estar naquele que criou e não nas coisas criadas por ele. Então, o milagre aconteceu quando ele deixou de acreditar na água que estava no tanque e acreditou na água da vida. As coisas modificaram na vida daquele homem. Houve uma ressignificação. A vida daquele homem mudou. Ele pôde andar, ele pôde renascer, reviver a sua história. A sua história passou a ser outra. E agora, o quarto tópico da lição, corações duros. Quando Cristo revelou ao paralítico, este revelou aos líderes quem era Jesus. Veja, que ele pegou a alegria dele, a caminha dele debaixo do braço, e foi mostrar aos líderes o resultado de tudo, de um milagre que aconteceu na vida dele, do que ele ansiava voltar a andar depois de 32 anos de idade. Mas o coração daqueles homens estava cheio de engano, estavam adoecidos, estavam endurecidos, estavam cheios de inveja, estavam cheios de preconceito. E como é que está o nosso coração? Nosso coração está doente, nós estamos com o coração de pedra, com o coração de carne, né? Precisamos estar com o nosso coração santificado para percebermos e assimilarmos a Deus em nossa vida, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Sem sombra de dúvida, isso pode significar o coração doente, o coração de pedra, o coração de carne, o coração maldoso. Esse coração, ele precisa sair da condição que ele está para ser um coração santificado. Portanto, a cegueira espiritual e a dureza do coração dos líderes judeus refletiram a rejeição do Messias por parte deles. Eles rejeitaram, eles fecharam o ouvido dele, e também por causa de inveja.
Atualmente, as ideias pessoais acima da Bíblia podem ter o mesmo efeito nas pessoas que teve o efeito na vida daquelas pessoas da liderança do povo no passado. E, meus queridos, nós devemos nos desfazer exatamente desse tipo de preconceito, dessa dureza de coração e permitir que Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, transforme a nossa história. Nós não podemos ter um coração endurecido para aquilo que Deus ele quer fazer em nossa vida, naquilo que Ele pode fazer em nossa vida, no milagre que Ele quer fazer acontecer em nossa vida. E o último tópico da lição, as reivindicações de Jesus. Meus queridos, o milagre no tanque de Betesda forneceu uma excelente oportunidade para João enfatizar quem Jesus realmente ele era. João usa 9 versículos para descrever o milagre e cerca de 40 versículos para descrever aquele que realizou o milagre, para ficar bem enfatizado, não só naquele contexto, mas para todos nós que temos a oportunidade de ler esse evangelho, quem é realmente aquele que fez o milagre na vida daquele paralítico junto ao tanque de Betesda há mais de 30 anos. Se ele fez na vida daquele homem, ele pode fazer também em nossa vida. E em João, no capítulo 5, versículo 16 até o 18, porque João foi perseguido. É importante ler esse texto e desmistificar algumas coisas que se dizem acerca desse texto. Eu vou ler aqui, João, no capítulo 5, notai bem o que nos diz a palavra do Senhor. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ainda no versículo 18 diz o seguinte, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era o seu próprio, Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Vejamos bem, João 5,18 pode ser perturbador, porque parece dizer que Jesus estava quebrando o sábado. No entanto, um olhar mais atento sobre esses versículos que nós lemos, mostra que Jesus argumenta a sua obra no sábado, que a sua obra no sábado está alinhada com o seu relacionamento com o seu Pai. Deus não está Deus não para, meus queridos, de sustentar o universo no sábado. Consequentemente, a atividade de Jesus no sábado era parte de sua reivindicação à divindade. Os líderes religiosos o perseguiam com base na suposta violação do sábado e uma reivindicação de igualdade para Deus. Eram esses 2 pontos. Portanto, uma coisa é importante dizer, ele não estava violando o sábado, porque Jesus ele estava em sintonia exatamente com aquilo que precisava fazer no sábado, que era violar o sábado. Deus ele não para no sábado, porque ele precisa sustentar todo o universo, mas aquilo que é preciso parar, se para, porque o sábado é um memorial para a criação, é um memorial da criação. Deus abençoou, santificou e descansou. São 3 coisas importantes. Mas, portanto, tem coisas essenciais que precisam estar, o quê? Sendo sustentadas. É importante dizer também que o próprio Cristo diz, é lícito fazer o bem no dia de sábado. E meus queridos, ele não estava ali, Jesus, a acusação era de violação do sábado. Não, Jesus estava fazendo bem, porque mais vale um homem do que um animal. O sábado é o memorial da criação. O sábado é para ser uma bênção. O sábado é para que haja descanso físico e descanso espiritual. O sábado não é para que nós possamos nos debruçarmos naquilo que cotidianamente nós fazemos preocupados. E a Bíblia diz, não falando as nossas palavras, andar pelos nossos próprios caminhos, os nossos interesses, mas se tornares o sábado deleitoso, digno de honra e o honrares, te deleitarás no Senhor, é o que diz o profeta Isaías. Portanto, o que é que nós podemos afirmar? É lícito fazer o bem no dia de sábado, volto a dizer, como disse o próprio Jesus Cristo. E, meus queridos, e sobre a questão da reivindicação de igualdade a Deus, é natural isso, porque se a gente lê o Evangelho de João com cuidado, como nós já apresentamos na introdução, no capítulo 1 diz, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então,
Jesus não está reivindicando. Jesus, ele é o grande eu sou. Ele estava no presente, no passado, e na criação ele estava com Deus. O Verbo se fez carne, nele tudo foi criado, tudo veio a existir. Então, que o sábado ele seja deleitoso. O sábado foi uma bênção na vida daquele homem, porque ele foi restaurado à saúde. E se é para que nós possamos trabalhar para a honra e glória de Deus, para curar as pessoas, para fazer as pessoas entenderem quem é Deus, para fazer com que as pessoas compreendam que é Deus, realize o trabalho do Senhor no dia de sábado, mas outras atividades não, porque é um dia que Deus reservou como memorial da criação. O próprio Cristo, quando morreu no sábado, ele repousou, e no primeiro dia ele ressuscitou. Então, é importante que nós conheçamos e saibamos dessas questões, porque os líderes no passado tentaram acusar Jesus de duas coisas, de que ele estava transgredindo o sábado e ele não estava, e de outra coisa também, de que ele estava reivindicando a divindade, estava acusando ele, mas essa acusação que eles estavam fazendo, ela é verdadeira. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, e o próprio Evangelho de João, capítulo 1, diz que tudo foi feito por ele e por intermédio dele. Louvado seja Deus por essa questão. Então, meus queridos, o que é que nós faremos com esse estudo? É entender que aqui está revelada a verdadeira divindade de Cristo. O Cristo que tem poder, o Cristo que libertou, que curou aquele homem no dia de sábado, que curou também aquele rapaz e curou também a falta de fé, daquele oficial, né? Porque a cura, a gente pensa que às vezes é só a cura física, mas a cura também é espiritual. Jesus quer curar também não só a parte física, mas quer curar a nossa mente, quer curar a nossa fé também, né? A nossa falta de fé precisa ser curada. E Jesus, ele realizou um milagre. O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento. Ou seja, a primeira coisa que Jesus quer fazer, ele quer restaurar a vida, quer restaurar o casamento, quer restaurar a família. Aproveitemos bem a lição desse trimestre, tudo o que Deus ele pode fazer na nossa história, na nossa vida, na nossa existência, porque ele é Deus. Ele nos deu o sábado para descansar, para repousar, para reconhecer ele como nosso Criador. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e na nossa existência e em tudo que nós viermos a fazer. Amém? Diga amém aí onde você está. E neste momento vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Abençoe as pessoas que aqui estão presentes, para que elas tenham fé, para que elas tenham, Senhor, acima de tudo, a percepção daquilo que tu podes fazer na vida delas, que elas sejam curadas também da falta de fé. Eu e a todos nós que aqui estamos participando dessa recapitulação do estudo da Bíblia Sagrada, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, início de mais um trimestre, espero que essa lição do Evangelho de João possa nos abençoar, possa nos conduzir a entender esse Deus maravilhoso e tudo o que ele fez de especial, que não há papel, não há lápis, não há tinta que possa descrever tantos milagres, tantas coisas boas realizadas, e que Deus nos abençoe sempre. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.